Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Tiago e hoje estamos aqui para mais uma aulinha de história. Pessoal, o tema que vamos trabalhar hoje será... Gente, hoje nós vamos dar início ali a uma série de videoaulas sobre a Grécia Antiga e, primeiramente, vamos comentar aqui os períodos pré-homérico e homérico. Pessoal, a Grécia está localizada na região sul da Europa, numa região também conhecida como Península Balcânica. Você tem ali o Mar Egeu, o Mediterrâneo, o Mar Adriático próximo à Grécia. Vale destacar também que a Grécia tem um relevo extremamente montanhoso, a ocorrência de inúmeras ilhas, esse relevo montanhoso, essas inúmeras ilhas, um litoral extremamente recortado, favoreceram ali a uma série de condições importantes. Primeiro, a Grécia Antiga é um local onde nós temos portos naturais. Isso favorece a uma navegação. E por ter inúmeras ilhas também, esse contato com essas ilhas e o continente também favorece essa vocação marítima. O clima seco, que acabava ali prejudicando a prática da agricultura e uma integração econômica das regiões da Grécia, vão favorecer o isolamento dessas comunidades, que estão em ilhas, que estão ali dentro do continente também separado por montanhas. Então a dificuldade de comunicação era muito grande. A dificuldade para uma união ali política vai ser muito grande. E isso favoreceu então a uma prática muito famosa na Grécia, que é a ocorrência de cidades-estados. Então, na Grécia, as cidades são independentes, politicamente falando, mas mantêm laços culturais. Idioma, religião, costumes são os mesmos, mas cada cidade é independente uma da outra, não esqueçam disso. As condições geográficas, econômicas, sociais favoreceram a esse processo. Então, nada de falar sobre Império Grego na Antiguidade. Nós estamos falando de um mundo grego, ok? Mundo grego, pessoal, que nos apresentou ali inúmeros legados e é por isso que temos uma importância muito grande no estudo dessa fase. A democracia, o teatro, as Olimpíadas, a filosofia, a história, enfim, são grandes legados da Grécia e é por isso que nós temos que estudar. O primeiro momento da Grécia, pessoal, é o período pré-homérico, que vai ali de 2000 a.C. a 1200 a.C. Nessa fase, pessoal, nós teremos a formação da Grécia. Essa formação vai se dar num processo gradual, longo aí, de 8 séculos praticamente. Originalmente, nós tínhamos ali um povo que estava na Península Balcânica desde o período pré-histórico ou do período ali neolítico, que são os chamados pelágios ou pelasgos. Esse povo, pessoal, acabou dando origem à civilização cretense, que era uma talassocracia. Ilha de Creta, que você está vendo aqui em destaque no mapa, dominou o Mediterrâneo, estabeleceu relações comerciais com outros povos. Foi um povo ali, então, muito importante nessa fase. Mas aí depois nós tivemos a chegada dos povos indo-europeus. Aqueus, eólios e jônios vão chegar na Península Balcânica, vão promover um processo de miscigenação e nós teremos aqui o surgimento da civilização creto-micênica, a ascensão aqui da região de Micenas e depois de Atenas. Essa fase, pessoal, é contada ali também pelo mito do Minotauro, tá? É nesse período também que nós tivemos a Guerra de Troia, pessoal, num processo aí de expansão territorial, expansão marítima desses primeiros povos que formaram a Grécia. Ok? Você está vendo aqui no mapa a localização de Troia. O último povo indo-europeu que chegou nessa região, gente, era um povo extremamente belicoso, violento, que já dominava ali a fundição do ferro e que promoveu uma enorme invasão, destruição das cidades. Isso levou a um processo também de ruralização e ocupação de inúmeras ilhas e também da Ásia Menor. Estamos falando dos dórios. O processo de destruição, esse processo de invasão da Grécia, gente, ficou conhecido também como primeira diáspora grega. Ok? Então, esses povos gregos passaram por esse processo de dispersão e há uma decadência desse mundo urbano, comercial que existia aqui na Grécia. E essa primeira diáspora também marca a transição do período pré-homérico para o período homérico. Gente,
Pré-homérico, homérico, de onde vêm esses nomes? Homérico é uma relação, pessoal, a Homero, aquele poeta Rapsodо que produziu duas obras fantásticas chamadas Ilíada e Odisseia. Vocês sabem muito bem, Ilíada trata da guerra de Troia, Ilion é Troia para os gregos, e Odisseia fala sobre as aventuras de Ulisses. Galera, são 4 séculos, do século XII ao século VIII a.C., que nós temos o período homérico. Nessa fase, pessoal, essas poesias épicas acabam funcionando como fontes históricas importantes. Mas tomem cuidado, tá, gente? Poesia épica e história são coisas diferentes. A história, gente, é uma ciência. Ela busca explicar o passado para compreender o presente através de fatos históricos, através de elementos ali reais. Há uma busca da verdade, um compromisso com essa verdade. A poesia épica, pessoal, por mais que ela se baseie em fatos que ocorreram, ela não tem o compromisso com a verdade. Então, por exemplo, Ilíada, Guerra de Troia. Aconteceu a Guerra de Troia, mas não da forma que foi contada na Ilíada. Você não tem semideuses como Aquiles, mas mesmo assim acaba sendo um documento importante. Por quê? Porque o pano de fundo dessas histórias nos apresentarão o quê? Elementos políticos, econômicos, sociais e culturais para que a gente possa entender esse mundo grego aqui nesse período entre esses séculos que eu comentei com vocês. Outro destaque que eu faço, pessoal, com a primeira diáspora, que marcou o fim do período pré-homérico, nós tivemos um processo de ruralização, um processo ali de criação de uma comunidade chamada de comunidade gentílica. Então nós teremos inúmeros genos formados por toda a Península Balcânica, ou pela região da Grécia, melhor dizendo, na Península Balcânica, e também nas ilhas ali próximas ao continente. Essa comunidade gentílica, pessoal, ela tem como base ali a família, né? E são pequenos grupos humanos onde há uma unidade econômica, política, social e religiosa e uma igualdade social. Todo mundo trabalha, todo mundo produz e há uma divisão das terras e da produção. Sistema coletivista, tá, pessoal? Existe um líder que é o patriarca. Esse patriarca, gente, é muito mais um líder social do que um líder coercitivo. Ou seja, ele não está ali pelo poder, simplesmente. O patriarca, ele está ali na liderança desses genos para garantir ali a organização da produção, dos cultos, dos costumes, ok? Mas a comunidade gentílica, pessoal, ela está fadada ao fracasso, né, gente? Por quê? Porque a comunidade gentílica se baseia na agricultura numa região onde existem poucas terras férteis, como a gente analisou no começo dessa videoaula. Sendo assim, gente, com o crescimento demográfico, os genos eles não vão dar conta de atender as necessidades dessa população. Resultado, gente, nós teremos a divisão das terras e essa divisão das terras vai se dar através de graus de parentesco com o patriarca. Então não é uma divisão igualitária, vai faltar terra para a maioria da população. E aqui nós teremos 3 grupos distintos que vão surgir. No topo, os eupátridas, os bem-nascidos, que são descendentes diretos aí do patriarca, vão ficar com as melhores terras e vão ter direitos políticos. Depois vem os georgóis, que são os camponeses, parentes mais afastados do patriarca, que vão receber ali, obviamente, terras menos férteis. E uma massa de marginalizados, que são chamados de tetas, que não vão receber terra alguma. É nesse momento histórico também aqui, pessoal, no fim do período homérico, que ocorre um processo chamado de cinesismo, que nada mais era do que a união dos genos que vai acabar levando à formação das cidades e estados. Então você tem aqui o geno, que é aquela unidade familiar, pequenininha, agrária, que vai se unindo, essa união de genos leva ao surgimento das chamadas fátrias. As fátrias, pessoal, que nada mais era do que vários genos, vão se unindo e aí nós teremos a formação de tribos e a união das tribos leva à formação do demos, tem origem aí a cidade-estado. Não esqueçam, gente, a cidade-estado grega tem padrões civilizatórios comuns, então elas são muito parecidas, elas são cercadas,
elas têm uma área chamada de ágora, que fica normalmente no centro dessa cidade-estado, que é independente politicamente, não esqueçam disso. Não esquece, gente, cidade-estado ou polis tem independência política, mas mantém laços culturais com as outras cidades. Mas cada uma vai ter o seu governante. Como eu estava dizendo, no centro dessa cidade você tem a ágora. A ágora é um local normalmente que ocorrem as discussões políticas, e no alto da cidade, pessoal, na parte mais elevada, costuma estar o templo. Embora eles sejam politeístas, cada cidade acaba adotando um deus ali como uma forma de padroeiro. Essa região mais elevada, gente, é chamada de Acrópole. Tudo bem? Vale lembrar também que esse crescimento demográfico ele continuou aqui nesse processo de fim do período pré-homérico, de período homérico, quase período arcaico, e por conta disso, esse crescimento demográfico vai levar também à falta de alimentos, à falta de terras, e isso vai proporcionar a segunda diáspora grega. A segunda diáspora grega, então, pessoal, nada mais é do que um elemento, aliás, de um grande acontecimento que ocorreu por conta do crescimento demográfico e da falta de terras férteis. A solução encontrada, gente, foi promover uma expansão marítima pelo Mediterrâneo. Essa expansão marítima, gente, vai fundar colônias no norte da África, na Magna Grécia, que é o sul da Península Itálica, e também na região da Ásia Menor. Gente, essas colônias gregas, vale sempre lembrar, elas são polis, ok? Cuidado com comparações entre momentos diferentes com colônias. Por exemplo, nós tivemos o Brasil como uma colônia de Portugal. O Brasil colônia, gente, não tem nada a ver com a colônia na época da Grécia. Vamos pegar um exemplo, Mileto. Mileto foi uma cidade fundada por atenienses, uma colônia fundada por atenienses. Qual a diferença de Mileto para o Brasil? Mileto era uma polis, era uma cidade-estado, embora fosse uma colônia na sua origem. Mileto teve um desenvolvimento tão grande, pessoal, que foi ali, inclusive, que surgiu a filosofia como Tales de Mileto. Agora, o Brasil, pessoal, foi ali obrigado a seguir um rígido pacto colonial, numa lógica ali do capitalismo comercial mercantilista. Então há uma diferença muito grande também. Gente, essa foi a nossa primeira videoaula sobre a Grécia. Na próxima videoaula vamos tratar aí do período arcaico e vamos falar das duas principais cidades gregas. Vamos falar sobre Atenas e Esparta. Forte abraço para vocês e até a próxima.